É um sonho que está se realizando. E hoje eu trabalho com roupas sob medida. Agregou valor às minhas costuras. Hoje eu tenho confiança naquilo que eu faço. Hoje eu sou outra profissional, hoje eu sou outra costureira. Essa é minha pasta de moldes. Aqui estão toda a modelagem, né? Das peças que eu fiz e que eu guardo aqui. Ele veste super bem. E essa daqui é a minha primeira peça confeccionada. E não tem sensação melhor do que você vender aquilo que você produz. Essa peça lá na manequim é uma peça feita por mim. E aí eu fiz outros vestidos já, depois desse. Eu pude perceber que com o molde eu poderia fazer milhões. Vamos perder o medo, né? E fiz esse vestidinho. Que hoje eu tenho muita facilidade para fazer. Aqui eu fiz uma blusa canguru para minha filha. Modelada e costurada por mim. Essa é a calça que eu fiz, é uma calça pantalona. Sempre acreditei que um dia eu conseguiria. Aprendi muito mais do que eu achava que sabia. Que apesar dos meus 50 e poucos anos, eu posso sim recomeçar. E recomeçar fazendo uma coisa que me dá prazer. Tentar, treinar, fazer. E se não der certo, desfazer e fazer de novo. Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente você se inscreveu para participar do meu terceiro mini curso gratuito de modelagem e costura, que nesta edição tem como tema Tendências da Moda Feminina Primavera-Verão 2023. Meu nome é Marlene Mukai, sou designer de moda, professora, modelista e autora de 9 livros sobre modelagem, costura e acabamento, que juntos já venderam mais de 100 mil exemplares. Atualmente ocupo a cadeira de professora titular de modelagem na Escola de Moda Online da Máximos Tecidos, com 2 programas de formação profissional com turmas em andamento. O curso de modelista profissional, que desde o ano de 2022 se tornou o primeiro e único curso online de modelagem do Brasil com o título de Certificação de Extensão Universitária reconhecida pelo Ministério da Educação, o MEC, através da Faculdade Brasília, e o curso Modelista Profissional de Malhas. Até o momento em que estou gravando esse vídeo, ambos os cursos já contam com mais de 15 mil matrículas ativas, com alunas e alunos espalhados por mais de uma dezena de países. Ao longo da minha vida, foram mais de 40 anos dedicados à moda, trabalhando e estudando a fundo praticamente todas as áreas que envolvem modelagem, costura e acabamento. A partir dos meus estudos sobre os tipos e técnicas de modelagem brasileira, francesa, italiana, inglesa, alemã e orientais, e sobre antropometria para entender as proporções do corpo, desenvolvi o meu próprio método de modelagem. Quis desenvolver um método mais simplificado e rápido para facilitar o trabalho nas confecções e ateliês. Foi assim que surgiu o método modelagem prática, que hoje é amplamente difundido e reconhecido no Brasil e utilizado também em outros países do mundo. Venho produzindo conteúdo sobre costura e modelagem de forma gratuita desde 2013 no YouTube e desde 2014 em 2 blogs que criei, o marlenemukai.com.br e o marlenemukaimoldeinfantil.com.br. No decorrer desses anos, gravei mais de 350 vídeos no canal, que hoje conta com mais de 600 mil inscritos. E publiquei mais de 1000 artigos de modelagem nos blogs, que hoje em dia recebem mais de 4 milhões de acessos por ano e são alimentados por mim semanalmente com novos esquemas de modelagem. Olhando para trás, eu vejo que os principais motivos que me fizeram chegar onde eu cheguei talvez sejam 2. O primeiro foi que sempre gostei muito de estudar. O segundo foi por ter me dedicado a dividir tudo que eu sei de forma desprendida e consistente nos últimos anos. E acredite, pois a boa educação nunca é apenas uma despesa. Sempre foi e sempre será o melhor dos investimentos, com retorno garantido. Um dia a conta fecha. Você pode se arrepender de muitas coisas na vida, mas eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter estudado. Então, estudar sempre é um bom investimento. Então, se você continuar comigo ao longo dessa semana, eu vou te mostrar que você é 100% capaz de aprender a modelar
modelar suas próprias peças de roupa do zero, seja para uso pessoal, seja para sua família ou para vender. O meu objetivo com esse mini curso é ensinar a base para que você possa exercer a modelagem plana com outros olhos, de forma pessoal ou profissional. Você vai ver que modelar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vou te ensinar da maneira mais prática, rápida e sem rodeios para que você entenda a modelagem de uma vez por todas. Independente se você já sabe um pouco de costura ou mesmo se não saiba nada, garanto que se você assistir todas essas aulas até o final e praticar seguindo o meu método passo a passo, você aprenderá a base para começar a modelar suas roupas, sem medo de estragar tecido, sem passar horas e horas com aquela insegurança de cortar a peça ou sem saber por onde começar. Eu vou dividir com vocês algumas das minhas melhores técnicas, dicas e macetes para que você possa modelar peças que fiquem bem em você, que se ajustem bem ao seu corpo ou ao de suas clientes e amigas. Sei que todas essas promessas que estou te fazendo podem parecer boas demais para ser verdade, principalmente se você ainda é iniciante ou se você é aquele tipo de pessoa que até hoje nunca se deu muito bem com modelagem. Mas olha, se você já viu vários vídeos no YouTube na tentativa de começar a modelar e nunca deu certo, não se preocupe. Se dê uma chance, porque você vai conseguir. O que vou passar para você durante essa semana de mini curso é um compilado do melhor de tudo que sei sobre a modelagem para iniciantes e até umas dicas mais avançadas. Serão aulas muito completas. Escolhi 3 diferentes tipos de peças para te ensinar. Uma saia envelope, um vestido kimono, uma calça pariô, fáceis de fazer, embora pareçam complicadas. Esses 3 modelos foram escolhidos de forma estratégica por serem clássicos e versáteis e também por vestirem bem praticamente todo tipo de corpo, das mais magrinhas às mais gordinhas. Além de serem roupas clássicas, é importante dizer que são peças que dificilmente vão dar errado na modelagem, ideais para iniciantes, já que as 3 são ajustáveis no corpo através das faixas, como no caso da saia, da calça ou do cordão da cintura do vestido. Ou seja, mesmo que você faça o molde um pouco mais larguinho, até mais justo que as suas medidas, você vai conseguir ajustar depois e vestir a peça muito bem. E mesmo que o nosso foco neste mini curso seja principalmente na modelagem, também darei dicas sobre tecido, acabamentos, bem como ensinarei a costurar as 3 peças numa máquina de costura doméstica. Temos muito conteúdo pela frente e a partir de agora você vai aprender em detalhes como riscar essas 3 modelagens, adequadas ao seu tamanho. As aulas serão muito mais completas e minuciosas do que as que costumo publicar no YouTube. Você vai assistir cada risco do molde do melhor ângulo. Farei cada cálculo com você, explicando com calma, da maneira mais fácil de entender, para que não fique nenhuma dúvida. E se você implementar de fato tudo que vou te ensinar, você pode chegar no mesmo nível de algumas das minhas mais de 15 mil alunas dos cursos de modelista profissional e modelagem profissional de malhas, que com aproximadamente 6 meses de prática e contato com as minhas aulas, costumam apresentar esse tipo de resultado através do método modelagem prática. Só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha rapidinho no que algumas das minhas alunas estão dizendo. A pergunta que eu mais recebia era com quem que eu aprendi a costurar e se eu tinha algum curso. Então foi aí que eu percebi que ter um curso fazia assim toda a diferença. Eu fiz um curso de modelagem aqui, de tecido plano na minha cidade, em Fortaleza. Curso bem caro, mas eu não gostei, era tudo muito difícil, era muitos cálculos, muita coisa, muito difícil para desenvolver uma blusa. Nunca soube costurar na minha vida, mesmo sendo de uma filha de uma pessoa que costurava muito bem. Tinha medo de cortar porque eu não sabia modelar, né? Então, isso me dava muito medo, né? De pegar um tecido e cortar uma roupa. Porque eu tinha muito medo de fazer modelagem. Eu já sou costureira há mais de 9 anos e a modelagem para mim sempre foi uma coisa assim sobrenatural. Para mim tudo era difícil. Eu cheguei a fazer algumas coisas e tal, mas totalmente sem segurança, porque eu não tinha técnica nenhuma, né? As
assim que eu concluí o curso, então eu postei nas minhas redes sociais e falava para as pessoas: estou fazendo o curso, e isso agregou valor às minhas costuras. Então eu faço as minhas próprias roupas. Essa aqui, por exemplo, essa blusinha eu fiz esse final de semana. Eu já fiz alguns vestidos de festa antes. E aí eu comecei a ter uma procura pela locação. Eu comecei a trabalhar com a locação. Tenho aqui algumas opções de cores e modelos. Nesse ambiente que eu estou trabalhando, que é a minha própria casa, tá apertada agora para mim. E eu já estou providenciando, já estou procurando um local para me alugar, para poder montar todo bonitinho o ateliê. Então, devido a essa procura, eu comecei também a ter algumas opções aqui de vestido de noiva. Estou reformando aqui um outro vestido aqui. Então, eu tenho algumas opções para começar a oferecer agora para as minhas clientes. Nesse novo espaço, eu vou colocar ali na parede, assim, bem bonito, bem na entrada, para todo mundo ver o curso que eu fiz. Essa era a pergunta que eu mais recebia: onde foi que eu fiz o curso? E agora eu posso falar que eu fiz o curso com a Marlene Mukai, que o curso é reconhecido pelo MEC e que eu estou agora há 3 anos nesse mercado da costura e agora iniciando a Moda Festa para a locação. Primeira coisa, o conhecimento. Segundo, vai agregar valor ao seu ateliê, vai agregar valor às suas costuras, ao seu trabalho, e aí você vai poder precificar melhor o que você já está fazendo com tanto amor e carinho. E a professora Marlene Mukai, com 3, 4 medidas, com 2, 3 cálculos, você já consegue desenvolver uma modelagem de uma blusa. Eu me emociono porque eu trabalho com costura há mais de 12 anos. Eu não conseguia fazer uma roupa para mim. Quando eu fazia, sempre botava a perder. E hoje eu consigo fazer roupas belíssimas. Aquele macaquinho ali, ó, é um macacão. Eu fiz esse macacão e ficou perfeito, ficou lindo. Não tem coisa melhor do que você conseguir fazer as suas roupas, do que você passar ali por papel que você está querendo, ou a sua cliente está querendo, e você ver no final o resultado e a cliente se olhar no espelho e se achar linda porque aquela peça caiu perfeitamente no seu corpo. Marlene, quando está explicando alguma coisa, ela é mais ou menos igual o Homem da Cobra. Vocês lembram desse termo? Acho que não. O pessoal deve ser mais novo. O Homem da Cobra é aquele homem que dominava a serpente no meio das praças antigamente. Marlene é assim. Ela vai dar uma aula, ela vai falando tintim por tintim, ponto a ponto, detalhe: olha, vocês não façam isso porque vai acontecer isso. Se vocês verem uma roupa que tem esse defeito, é por causa disso, disso, disso. Então ela explica muito bem. Essa daqui é outra, então, perfeito também. E esse daqui, ó. E a minha mesa de corte, que eu tô inclusive tentando fazer a costura de ombro embutido um no outro. O detalhe do decote tá perfeito, você não vê costura em lugar nenhum. Então eu vou traçando os moldes que ela ensina, esse é um deles, apostila, computador, e assim eu vou ficando aqui, assisto um pouco de aula, corto e costuro, assisto, corto e costuro, porque é assim que a gente aprende. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu fui mostrando as coisas e daí ficou cortando minha cabeça, mas o importante é vocês verem que meu ateliê é um quarto pequeno que dá para você fazer muita coisa. É dedicação. A minha vida profissional como costureira mudou bastante. Hoje eu sou outra profissional, hoje eu sou outra costureira. Essa blusinha aqui, ó, quadrado, ó, mantinha fofa. Tá aqui, ó, os moldes, né? Esse molde aqui, ó, de transferência de pence, ó, cortinho quadrado. Tem esse modelo aqui, que é a cava americana. O corte princesa, né? Ó. E sempre aprendendo a modelagem, ó. Aqui é o molde base que eu fiz, ó. Aqui eu tiro outros modelos, corte V, molde de um top, ó. Aqui é a modelagem de uma manga. Eu não sabia modelar, né? Então eu sou muito grata por este curso. Vou mostrar para vocês agora alguns dos meus moldes, ó. Aqui eu fiz uma blusa canguru para minha filha, tem a modelagem dela. Olha, manga japonesa, feito sob medida para mim. Fiz também essa blusa manga morcego, que eu amei. Tem um cardigan que eu fiz agora também no curso de modelista, ó. Tudo vai se
ajustando ao corpo da gente, porque além de nos mostrar como se faz um molde, também ela posta vídeos nos dando dicas de costura, costurando as peças junto conosco. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caterine Casas. Les hablo desde el departamento de Florida, Uruguay. Arranqué mis costuras en esta máquina pedal, siendo una niña. Consigo algún que otro vestido. Tengo muy buen manejo de la máquina, no tanto así de los moldes. Después, en 1997, en el embarazo de mi hija, me compré esta máquina de coser con la idea de poder confeccionarle mucha ropa. Pero quedó frustrado en la nada, solo me dediqué a hacer sábana y a jugar para el coche y la cama, dado que no sé hacer moldes. Y de a poco me fui haciendo de un lugarcito el que yo llamo mi taller, chiquito. Tuve la posibilidad de hacer estos hermosos vestidos sin saber hacer moldes. Este es el vestido de mi hija menor, que fue a un cumpleaños de 15, un color rojo divino. Y este también, que fue mi hija al mismo cumpleaños, mi hija mayor, que tiene 24, con este vestido, que se lo hice yo. Ambos vestidos están hechos con los moldes de Marlene Mucay. Hice muchos vestidos, buscaba en internet, muchos moldes. Y a veces frustrada porque cortabas la tela y no coincidían. Hasta que por fin di con Marlene Mucay. Todos, absolutamente todos los moldes de Marlene quedan impecables. He confeccionado short, pantalones, blusas, blazer, y todo realmente queda magnífico. El amor de mi vida, Marlene Mucay. Estoy realmente muy conforme con el curso, muy conforme, porque la verdad que la profesora explica magníficamente. Es todo el paso a paso, te va abriendo todo, es magnífico, háganlo. Y más si tienen como posibilidad tal vez de salida laboral, más yo en mi caso no lo hago como salida laboral, lo hago por amor, nada más que por amor. La profesora es una genia, y en especial un beso bien grande para ella, que es una genia. Eu sou casada há 15 anos, né? E há 2 anos eu e meu esposo decidimos então ter o nosso primeiro filho. Mas para ter o primeiro filho, eu não gostaria de continuar trabalhando como CLT, com carteira assinada. Então, como toda cristã, eu coloquei em oração para Deus para que Ele me ajudasse a encontrar algo que me levasse a isso. E em novembro de 2020, eu comecei a fazer algumas costuras para mim e as pessoas foram começando a comentar e foram me pedindo encomenda. Eu cheguei a fazer algumas coisas e tal, mas totalmente sem segurança, porque eu não tinha técnica nenhuma, né? Tinha vontade, né? Mas eu não tinha técnica. Em fevereiro de 2021, a Maximus anunciou que faria um curso de modelista junto com a professora Marlene Mucay. E eu fiquei totalmente feliz, porque eu queria muito ser aluna da professora Marlene Mucay. Comecei a fazer as aulas do curso, eu comecei a sentir confiança, e aí sim eu comecei a pegar muito mais encomendas, a chegar ao ponto que em junho eu acabei saindo do trabalho da CLT, onde eu trabalhei por 12 anos naquela empresa, trabalhava como gerente financeiro, comecei a trabalhar só com o meu ateliê como modelista e costureira. Então, em agosto de 2021 eu descobri a minha gravidez e em paralelo eu continuei trabalhando com o ateliê, tendo uma gravidez, uma gestação totalmente tranquila. Quando eu cansava no ateliê, eu sentava, eu descansava. O meu filho Santiago, que tá aqui do lado participando, nasceu em abril desse ano e eu continuei fazendo pequenas encomendas. Voltei a trabalhar já com o ateliê sob medida. Eu queria mostrar pra vocês pequenas coisas que aconteceram nesse período de 1 ano, gente. Foi só 1 ano e que, assim, mudaram a minha vida. Vou deixar a imagem de algumas peças, algumas clientes que eu atendi, né, e que através do curso, né, eu fiz esses atendimentos. O meu marco nesse 1 ano foi que em março, mesmo grávida, eu já estava de 8 meses, eu fiz a modelagem e a costura de 5 peças para um mini desfile que teve aqui na minha cidade. Estão toda a modelagem das peças que eu fiz e que eu guardo aqui para poder utilizar quando eles me chamam para fazer essas peças. Aqui tá o molde básico, né? E aqui são os moldes todos atualizados e tem gradação aqui também, que era algo que eu tinha muita dificuldade. E a roupa que eu tô vestindo também foi eu que fiz. E o meu agradecimento especial à professora Marlene Mucay, a Maximus Tecidos, por terem me auxiliado, né, de uma forma gigantesca nessa jornada de ser empreendedora e mãe. Tchau!
Espero que esses depoimentos tenham te motivado ainda mais. Só que antes de começar a ensinar as técnicas de modelagem, eu quero dividir um pouco da minha história com você. Nasci na zona rural de uma cidadezinha no sul de Minas Gerais em 64, Faz tempo. Naquele tempo, a maioria das pessoas do interior, elas viviam dos frutos da terra. O dinheiro era bem difícil de conseguir, principalmente no interior. Não tinha trabalho para as mulheres, a não ser trabalhar em casa de família, nas plantações de café ou se virar vendendo algo que soubessem fazer bem. As mulheres da minha família costuravam para fora e vendiam toalhas de crochê ou doces. Aprendi a fazer várias coisas e já com 10 anos me aventurava vendendo de porta em porta meus panos de prato, bordados em ponto marca, com barrados de retalho, toalhinhas de crochê, goiabada que eu mesma fazia. Minha mãe costurava para fora, fazia roupas sob medida e consertos. E na minha rua morava uma tia-avó que também costurava. Então eu aprendi a costurar e fazer moldes simples com a minha mãe e a chulear e fazer barra à mão com a minha tia. Sempre gostei de trabalhos manuais e já fiz de tudo um pouco usando a máquina de minha mãe, aquela máquina pretinha, antiga, da Singer, restos de linha e muitos retalhos. Foi fazendo roupas de cama, mesa e banho que eu sustentei meus estudos. Me formei professora, fiz 2 faculdades, lecionei por 20 anos em Minas Gerais e São Paulo, mas a costura sempre foi meu caixa 2, o complemento do meu salário, a minha segunda renda. Olha, eu sempre gostei de estudar, aprender técnicas e coisas novas. Através de livros e cursos, eu fui aprendendo novos métodos de modelagem, costura e acabamento. Fui evoluindo aos poucos, fiz também curso de desenho e designer. Outra paixão minha sempre foi desenhar e eu aliei as duas coisas, o desenho e a costura. Já fiz bonecas de pano, enxoval de casamento, enxoval de bebê, vestidos infantis, até abrir uma confecção e fabricar roupas tipo modinha e plus size que eu vendia nas minhas lojas. E eu acabei desenvolvendo o meu próprio método de modelagem para simplificar e a modelagem torná-la mais fácil e mais rápida, porque em confecção não dá para você demorar muito, As etapas têm que ser rápidas. Então eu estudei muito para isso. Publiquei meu primeiro livro em 2013, era todo desenhado à mão, bem rústico. Aprendi a mexer no sistema Adobe InDesign especificamente para fazer os desenhos dos livros de forma mais profissional. Eu ainda estudo bastante. Boa parte do que eu ganho eu invisto em livros de modelagem inglesa, francesa, italiana, orientais. Eu estou sempre comprando material para que eu possa evoluir, melhorar e descobrir coisas novas, técnicas novas, para que eu possa ensinar a vocês, porque o meu objetivo é ensinar, porque eu sou professora não só de formação, como de vocação. Eu dou aula desde os 16 anos, então para mim ensinar você e fazer com que você aprenda e que aquilo que você vai aprender faça com que você ganhe o seu dinheiro e que você evolua e você cresça profissionalmente como pessoa e na sua autoestima, isso me satisfaz muito. Então esse é o meu principal objetivo. Por essa razão eu estudo, por essa razão eu trabalho. Eu sofro um pouco para traduzir esses livros, eu uso um programinha que eu vou traduzindo e vou lendo o livro e vou anotando. Todos os meus livros são todos rabiscados porque eu vou anotando nele o que eu vou aprendendo, o que eu vou achando interessante, vou marcando. E assim eu vou evoluindo, criando e aplicando o que eu aprendi, adaptando ao meu método. Meu maior prazer hoje é aprender e ensinar o que eu aprendi. Afinal, o conhecimento adquirido, ele precisa ser repassado para dar frutos. Então não adianta você guardar o conhecimento só para você, porque caixão não tem gaveta. Você vai levar com você, você não vai ter contribuído em nada com o mundo, Você não vai deixar as tuas raízes aqui, e o importante é você repassar aquilo que você aprendeu. Isso vai te deixar com uma autoestima melhor e vai melhorar a autoestima das pessoas que vão aprender com você. Então vamos lá, meninas e meninos, vamos para a primeira aula do mini curso. Vem comigo! Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos agora começar a primeira aula do mini curso gratuito de modelagem profissional. Esse mini curso eu escolhi 3 peças para vocês. Eu escolhi uma saia, um vestido e uma calça. Esta saia é uma saia que ela também é chamada de saia envelope ou saia pariô. As duas formas estão corretas, tá? Ou
uma saia transpassada, né? A diferença entre uma roupa transpassada e envelope é que geralmente a transpassada ela é costurada. Então você tem um corpo transpassado, aí ele vem fechado aqui na cintura. Ou você tem mesmo um vestido todo estilo envelope, mas ele é todo costurado. Então aí ele se torna só transpassado. O envelope ou pareô é quando ele se abre e ele tem amarração. Então é o modelo dessa saia. Olha, é uma saia assim bem simples, né? Facinha de fazer, facinha de costurar, ó. Uma saia fácil de costurar e ela é um corte só, ou seja, não tem frente e costas, ela é cortada de uma vez só. E com as duas faixas, né, que você prega como cos e faixa, você pode usar tanto como, vamos supor, você vai usar como saída de praia. Então você pode usá-la como vestido, fazer isso aqui. Você tem um vestido, mulê, mas eu não pus um mulê exagerado, é um mulê leve. Você pode fazer ela de corte reto ou arredondado, como eu fiz aqui, tá? Então você pode usar, que é um vestidinho, você põe aqui ó, um cintinho e você tem um vestidinho bem legal de verão para você usar, tá? Se você fizer a alça bem grande, você ainda pode cruzar essa mesma alça, se fizer ela maior e com ela mesma você amarra aqui na frente também. É só fazer a faixa, né, que você vai do cos para a faixa, essa faixa maior. Que aí você consegue dar a volta e amarrar aqui também como um vestidinho. Dá para fazer um vestidinho aqui, tomara que caia também, né, que você pode fazer a mesma coisa, dar a volta aqui e com a faixa você amarra e você tem um vestidinho, tomara que caia. Então, é um modelinho fácil de fazer e que dá para você transformar, né, em várias peças, como se diz, várias não, né? Mas em 2 modelinhos de vestidinho, em saia, né? Pode usar para fazer como saída de praia ou uma saia mesmo, que aqui é uma saia para você usar com uma blusinha mais justinha, né? Uma blusinha de malha ou mesmo de tecido, um cropped mais curtinho, para ver o acabamento da saia. Certo? O transpasse da saia. Tecido que você pode usar para fazer essa saia. Essa daqui, tanto essa quanto essa, olha, a saia é a mesma. Essa daqui é plus size, tamanho maior, e essa daqui é tamanho menor, tá? Esse aqui é um tamanho M, esse daqui seria um tamanho GG. Eu usei viscose, né? Aqui foi feito de viscose e aqui também de viscose. Mas você pode usar, por exemplo, tecidos que têm um caimento mais leve. Pode ser um crepe com caimento mais leve, pode ser um tecido tipo toque de seda, que é um caimento mais leve, um viscolinho com caimento mais leve, uma cambraia de linho. O que não dá muito para fazer essa saia é tecido muito pesado que arma, que senão ela vai ficar armada aqui e não vai ficar legal. Então tem que ter um caimento mais leve, tá? Ah, um outro detalhe. Então vamos supor que você vai fazer para vender. Um tamanho M, eu vou fazer o tamanho 40, vou seguir a tabela do tamanho 40, vou fazer como se fosse M. Esse M, ele serve no tamanho 40, serve no tamanho 42, no 44 e no 38. Ele serve um tamanho a menos e 2 tamanhos a mais. Por que razão? Porque o que vai variar é o transpasse. Então, por exemplo, aqui nesse manequim, ó, o transpasse vem até o canto. Se ele fosse um tamanho maior, o transpasse sairia um pouquinho menor assim. Ou o transpasse, um tamanho maior, sairia assim. E mesmo assim a saia iria ficar fechadinha. Então é um modelo bom para você vender, porque você faz um tamanho M que ele vai servir do 38 ao 44. E você faz um tamanho GG que vai servir do tamanho G até o extra G, até o G2. Né? Porque ele vai mudar a distância desse transpasse. Ou ele vai vir o transpasse até aqui, ou até aqui, ou até aqui. O que ele não pode é vir o transpasse aqui, que senão vai aparecer toda a perna, né? Aí ele vai ficar, como se diz, pequeno demais. Então essa saia aqui já não daria para uma pessoa, por exemplo, 46 ou 48, ficaria o transpasse? Ficaria, mas ele iria ficar muito aqui assim. Aí iria aparecer, na hora que andasse, ia aparecer, né? Que não precisa aparecer. Então isso é importante, tá? Mas é o bom desse modelo, eu resolvi escolher 3 modelos. Os 3 modelos que eu vou ensinar para vocês são modelos que dá para você fazer o tamanho M, que ele abrange até do 36, 38, 40, 42 e 44. E o tamanho GG, que, né, abrange outros tamanhos, tá? Então vamos lá para a saia. Vamos para a modelagem. Vamos precisar da medida da cintura. Então olhem aqui no papel. Então eu pus ali, ó, tamanho 40, que o tamanho 40 é o M e ele pode, né, ele serve até uma pessoa G ou GG, né, 42, 44.
e um tamanho P. Isso tamanho modinha, né? Porque quando a gente fala em modinha, o G né, já é 42 e o GG é 44, né? Isso depende muito de letras, depende muito da variação. Você tem a modinha, que é tamanho pequeno, que as confecções trabalham sempre. Isso é um detalhe, tá? Que eu vou explicar para vocês. Que sempre as pessoas me perguntam, meu tamanho é G, qual número corresponde? É muito complicado dizer, porque às vezes você compra em determinadas lojas, onde o G daquela loja é o tamanho 42. Isso é lojas que trabalham com modinha, que é, né, o PP36, o P38, 40M, 42G e o 44GG. E tem aquelas que trabalham com modelagem padrão, que vai de 2 em 2. O P3638, M 4042, o G 4446, o GG 48 e 50. Então, esse daí já é um tamanho padrão. Porque depende muito do segmento da confecção. Então, por isso é muito complicado eu dizer para você que meu tamanho é G. Depende de que G, de que segmento. Porque no G padrão, você seria, por exemplo, o tamanho 46. Num G modinha, você seria 42, você entendeu? Então, é complicado isso de letra. Mas o que é básico aqui é que esse tamanho 40, ele vai servir tanto para uma pessoa tamanho 38, para aquela que é do tamanho 40, que é o que nós vamos fazer, para o 42 e para o 44, certo? Então, aqui você pode colocar em letras. Aqui você pode pôr letras, aqui o P, aqui você põe, né, o G ou o M mesmo, G ou M, né, se for o padrão, e aqui o G ou o GG, que depende, como eu falei para vocês, do segmento, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Então, a medida que nós vamos precisar é a medida da cintura, que no caso desse padrão da tabela que eu estou usando atualmente, é uma tabela que eu fiz nova, seguindo as novas normas técnicas da EBNT, que foi lançado em janeiro mesmo eu fiz a tabela, tá? Tá lá no meu site e vai estar na apostila de vocês. Então, a cintura, né, vamos supor, você pode usar a tua cintura aí, tá? Cintura 78. Eu vou pegar 78 e vou dividir por 2. Para dar a metade, que vai ser 39. Por que que eu dividi por 2? Para achar a metade aqui, daqui até aqui, ó, da linha da sua lateral até a outra lateral, para achar essa metadezinha aqui. Então, deu 38 certinho, que é 39, né? 78 dividido por 2 dá 39. Por quê? Porque o transpasse que eu vou fazer é exatamente essa metade. Ó, vou tirar aqui que vocês vão entender. Eu tô com a saia. Aqui já tá a saia, já é uma saia, certo? Mas eu vou ter um transpasse que vai envolver essa metade aqui. Por isso, essa outra metade. Entenderam? Então, daí a razão de eu estar querendo saber essa metade. Aí, a essa metade, eu vou somar, ó. A essa metade que eu cheguei aqui, eu vou somar de novo com essa medida aqui. Aí você vai falar assim, mas por que você vai somar essa metade com essa? Por quê? Porque eu quero, ó, essa medida inteira, que é 78, certo? A medida inteira, 78, mais a metade dessa medida, que é o transpasse. Então, 78 mais 39, eu vou achar tudo que eu quero de medida para fazer a minha saia, a curva toda. Então, 39 mais 78 vai dar 117. 39, ó, você vai lá na calculadora, mais 78 vai ser 117. Então, isso é o que vai ter que ter de cintura total para essa minha saia. Não vou colocar folga de vestibilidade. Por quê? Porque a saia, ela vai ficar no viés. E o viés se comporta como se fosse uma malha, ele ajusta ao corpo. Então, eu não tenho necessidade de acrescentar medidas. Aí deu 117. Eu vou pegar esse 117 e vou dividir por 2 de novo. Mas aí é esse 117. Essa medida somada com essa dividida por 2. Vai dar 117 dividido por 2 vai dar 58,5. Certo? Por quê? Porque eu vou fazer metade do molde aqui. Eu vou fazer a metade do molde, porque a gente vai cortar com tecido dobrado para fazer a saia total. Por isso que eu vou fazer a metade do molde aqui. Porque, como eu falei para vocês, é uma saia que eu vou fazer um corte só. Ela não tem frente e costas. Ela vai ser inteira, costas e frente.
certo? Cortado num take só, sem emenda. Embora você possa pôr emenda se quiser, tá? Vamos lá. Aí eu vou diminuir 4 centímetros desses 58,5. Aí você vai falar assim, mas por que você vai me dividir 4 centímetros desses 58,5 e vai pôr 54 e não 58,5? Porque eu vou fazer uma curva. E na hora que eu fizer, ó, veja essa régua aqui, certo? Aqui é linha reta. Eu vou pegar aqui, ó, e vou medir, ó, vamos supor aqui, eu tenho 38, certo? Então, se eu tenho 38, mas se eu for fazer essa curva aqui, ó, eu vou pegar daqui, ó, linha reta, linha reta. Vou pegar um lugar menorzinho, vou pegar aqui, ó. Aqui eu tenho 20 centímetros, daqui até aqui eu tenho 20 centímetros, mas se eu for pôr, ó, o 20 tá aqui. Se eu for pôr até o 20, fazer um círculo, essa medida vai estar maior, vai virar 30. Então, eu tenho que fazer que a minha curva da cintura tenha os 58,5. Mas como eu vou fazer esse traço assim e não assim, se eu fizer essa curva aqui, eu medir essa curva e eu medir aqui, vai dar diferença. Então, eu diminuindo os 4 centímetros, vai dar o meu 58,5 certinho, entenderam? Então, vamos lá. Eu vou rebaixar, eu vou fazer a saia, eu vou fazer aqui, ó. Só para que nós vamos fazer no papel, mas só para vocês entenderem. Eu vou fazer um retângulo. Eu vou rebaixar aqui, eu vou dar para fazer a curva da saia, eu vou rebaixar 20 centímetros. Ah, você vai falar assim, mas se eu for fazer um tamanho GG, se o meu tamanho for tamanho 70, se for um tamanho maior, só 20 centímetros basta? Olha, para esse tamanho e para esse tamanho, eu abaixei só 20 centímetros. Se você vai fazer um tamanho muito maior a esse, você pode abaixar 25 centímetros. Aí, abaixo desses 20 centímetros que eu vou abaixar, eu vou colocar o comprimento que eu quero a saia. Eu vou pôr um comprimento que não é nem longa, nem curta. Ela vai ficar mais, não vai chegar a ser uma saia midi. Ela vai chegar até encostando o calcanhar. Eu vou colocar 90 centímetros. Certo? Para aquela saia eu pus mais, porque essa daqui eu fiz para Carol e a Carol é uma moça alta. Então, por ela ser uma moça alta, eu tive que fazer um comprimento maior. Você vai determinar o comprimento da sua saia. Você vai pegar a fita métrica de cabeça para baixo, o 1 para baixo, e você vai medir aonde você quer o comprimento. Ó, você mede, olha no seu espelho, olhou no espelho, eu vi o comprimento que eu quero, eu determinei. Eu vou colocar 90 centímetros. Eu não recomendo que faça menos do que 90 centímetros, mesmo que você queira ela menor. Por quê? Porque ela vai fazer a curva e vai ter um transpasse em curva. Se você puser menos que 90 centímetros, esse transpasse vai ficar aqui muito no alto e quando você andar vai aparecer, a parte do teu entrepernas. O meio das tuas pernas, não vai ficar legal. Então, 90 centímetros é um bom comprimento. Ah, mas aí eu sou magrinha, eu sou baixinha, eu posso fazer um pouquinho menor do que 90 centímetros? Pode, mas para uma pessoa maior, vamos supor, uma pessoa mais cheinha como eu, não é conveniente ser menor. A não ser que a gente faça uma curva mais fechada, eu ensino para vocês, tá? Então, eu vou descer aqui, ó. Se você vai fazer para vender, 90 centímetros tá um ótimo tamanho de comprimento, entendeu? Então, vamos lá. E vende, viu, gente? Uma saia que vende bem, porque ela veste vários tamanhos ao mesmo tempo. Eu vou começar colocando 20 centímetros, que vai ser o rebaixamento, mais 90, porque a gente vai fazer uma curva de cintura assim, tá? 20 centímetros com 90, ó, 90 com 20 dá 110. A minha régua tem só 100 centímetros, então eu venho aqui, tem 1 metro essa régua, E eu preciso de 110. Aí eu viro a régua ao contrário, acho meus 10 centímetros aqui, alinho e termino aqui. Ó, é um jeito facinho de você acrescentar aumento, Você, ó, daqui até ali foi 1 metro, marquei 1 metro, virei a régua e marquei os 10 centímetros aqui que faltava e deu 1 e 10, tá? Aí agora eu vou marcar aqui o que eu precisava marcar, os meus 20 centímetros. Vou deixar um pontinho aqui, ó. Um pontinho aqui. Deixa aqui descansando. Deixei isso aqui descansando. Eu vou pegar essa régua aqui e vou marcar a minha cintura, que vai ser o quê? 58 menos 4, 58,5, vai dar 54,5. Então, eu venho aqui e marco 54,5. A minha régua não tem 54,5. Então, eu vou pôr até o 45 dela. Isso aqui é um esquadro. Esquadro que vocês acham em armarinhos, é esquadro escolar,
Esquadro de professor de matemática. Então, você vem lá, ó, até o 45 da minha régua, 45 para 54,5, você pega aqui, ó, 54,5 menos 45, tá faltando quanto? 9,5. Eu viro a minha régua agora, ó, venho lá no 9, ó, 9,5. Venho no 9,5. Então, eu completei aqui, o meu 54,5. Meu 54,5. Ou se você não quiser usar régua, essa assim, mas vai ter que ficar virando régua, você marca com a fita métrica. Daqui, quanto que você precisa? 54,5. Vai lá, marca um pontinho. Aí você vem com o esquadro, alinha o esquadro com essa linha e vai riscando até chegar naquele pontinho que você marcou, que você sabe que você precisa marcar aquela medida. Aí vai, chega para lá e marca de novo. Terminamos isso daqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar desse ponto aqui até esse ponto e eu vou fazer uma curva para fazer a minha cintura. Eu já vou fazer isso daqui, tá? Mas primeiro eu marquei 54,5 aqui, eu vou fechar o meu retângulo. Eu vou marcar com a fita métrica, como eu expliquei para vocês que pode. Não é 54,5? Eu venho aqui, ó, marco aqui. Ó como é fácil com a fita métrica. Antigamente nem tinha régua com números assim. Você comprava uma ripazinha lá e você ia com a fita métrica. Então, quanto que eu preciso ter aqui? 1,10 m. Então, 1,10 m. Marquei pontinho. Então, o que agora eu faço? Se você tiver uma ripinha, você marca lá. Se eu enxergar ali o pontinho, né? Aqui, ó, alinho, né? Agora eu vou ligar esses pontinhos que eu fiz com a fita métrica. Olha como fica fácil assim. E venho aqui, agora eu fecho aqui. Fechei aqui. Terminamos essa parte. Agora vamos fazer essa cintura aqui. Para fazer essa cintura, você pode usar uma régua curva, né? O que você achar melhor. Eu vou fazendo assim. Para eu conseguir que ela fique uma curva bonita e chegue até aqui, o que é importante? Eu vou marcar 20 aqui, ó. Eu vou marcar 20, que eu vou mostrar o que é que não pode ter. Eu vou fazer uns pontinhos aqui. Sim. O que não pode acontecer aqui? Essa curva não pode ultrapassar para baixo desses 20 centímetros, entendeu? Tem que vir daqui até aqui. Então, eu venho fazendo isso aqui, ó. Pronto, ó, fiz a minha curva da cintura. Ah, precisa ser perfeitinha? Não, gente. Lógico, também não pode ser virar reta, né, gente? Aqui até aqui, ó, você marca uns 3 centímetros reto, para não dar bico assim, tá? Aqui. Que aqui vai ser o nosso centro, aqui vai ser o centro da frente. 3 centímetros reto, aí você vem em curva. Fez a curva, nós temos a nossa cintura. Ah, eu quero ela mais curvadinha aqui, eu posso dar uma melhoradinha aqui, ó. O que eu não posso é ultrapassar. Então, como eu melhorei, deixa eu tirar esse traço que eu tirei aqui, ó. Ó, ficou uma curva mais bonitinha. Faz a lápis, gente. Lápis e borracha. Não há nada que o lápis escreva que a borracha não apague. Vai fazendo, não ficou bom. Só de você olhar visualmente, você vê se está arredondadinha ou não. Vai apagando e escrevendo, apagando, escrevendo, até que você fala assim, agora ficou legal, entendeu? Agora eu posso medir, ó. Estão vendo aqui, ó, vai dar o meu 58, deu 59, deu meio centímetro a mais aqui, o que não tem importância porque ela vai ficar solta, né? Ela vai amarrar, vai ter a margenzinha de costura que a gente vai fazer. Nós não vamos acrescentar margem aqui, porque essa margem aqui que nós já estamos colocando já está com margem, certo? Então, isso aqui eu fiz a minha cintura. Eu vou até tirar isso aqui, que isso daqui a gente vai cortar fora. Pode dar mais do que 58,5, pode dar uns 59 centímetros ou uns 60. O que não pode dar é menos do que. Porque se der menos, na hora depois você ainda vai fazer bainha, aí você vai diminuir muito aqui, entendeu? Então pode dar de 58,5, pode dar 59, pode dar 60, mas não pode dar menos. Mas aí deu menos, ó, melhora a tua curva aqui, ó. Né? Porque se eu medir daqui em meio em linha reta aqui, significa que tá, né, que tá sem curva aqui. Agora eu vou pegar daqui até aqui, que tem quanto? 90 centímetros, que é o comprimento que eu estou colocando, certo? Como eu falei para vocês, o melhor é de 90, né, para mais. Metade de 90, quanto é? É 45.
Então, se você, né? Vamos supor que a tua medida é outra, você vai pegar lá 90 dividido por 2, vai dar o quê? 45. É a metade do teu comprimento. Então, no meu caso aqui deu 45, eu marco 45 aqui. Agora tá fácil, tá vendo que eu já marquei aqui a linha, né? Eu marco aqui, 45 aqui. E eu vou marcar esse traço. Vai ser a metade do meu comprimento aqui. Agora eu vou seguir esse traço para frente. E quanto que eu vou colocar para fazer a roda da minha saia? Aí é o X. Eu vou colocar a metade da minha cintura. Ou seja, eu vou pegar 54,5 que eu coloquei aqui. Não foi 54,5? Esse 54,5. A medida já diminuída. Ah, mas eu posso usar essa medida aqui e dividir por 2? Pode, vai ficar mais curvo, mas não precisa, tá? Essa medida aqui menos os 4 já vai ser suficiente. Então, eu pego 54,5 e divido por 2. Ponto 5 dividido por 2 vai dar 27,25. Eu vou arredondar para 27, tá? Vou pôr aqui 27. Então, eu vou pôr a mais aqui nessa linha, 27. Eu acho 27 aqui, ó. Achei o 27, ó, tá lá, né? Ali, ó, 27, marquei aqui. Agora eu vou lá. Aí você vem, marcou 27, você acrescenta o 27 centímetros aqui, ó, certo? Então, vai ser a rodinha da nossa saia. Pode ser mais do que 27? Pode. Pode ser menos? Não muito menos do que isso. Porque se você pôr menos, muito pouca roda aqui, aí a saia ela vai ficar mais cruzada e vai abrir, né, na frente. Então, você vai precisar de mais roda, né? Então, essa medida aqui é o, digamos assim, o mínimo que eu consegui chegar para que a saia desse um bom caimento e ela não ficasse assim, abrindo, né? Para ficar uma roda legal. Aí aqui nessa barra, né, na barra da nossa saia aqui, ó, você vai marcar a metade desse 54,5, lembra? Eu vou marcar um ponto aqui, a metade desse retângulo. Então, o que foi? Né, os 54,5, eu vou dividir por 2, vai dar 27,25. É o mesmo 27 lá, né? Mas eu vou pôr aqui, ó, 27, né? 27, um pouquinho depois do 27, antes do 27,5, é 27,25. Marquei esse pontinho aqui, ó. A metade desse daqui. Ou se você tiver dificuldade para ficar fazendo conta, você pega assim. Vem lá, certo? Marcou. Você pega aqui, dobra a tua fita métrica. Dobrou a fita métrica, você tem a metade, ó. Aí deu até aqui. Você pega ali, ó, e marca ali. Se você tiver dificuldade para achar o 25 na régua, etc. Viu como que é mais simples? Pegou a fita, mediu, dobrou naquele ponto lá da medida, achou aquele ponto da dobra aqui, vem aqui, marcou o pontinho ali, certo? Marcando o pontinho, agora nós vamos começar a nossa roda. Aí eu vim em curva, eu vou fazer aquele mesmo sistema, ó, e vou vir aqui, ó, viu? Ah, aí ficou meio aqui, não ficou legal? Você conserta? Como eu falei, o que o lápis escreve, a borracha não é reto. Você vai vir, né? Você pode virar reta aqui até uns 10 centímetros e depois você vai vir fazendo uma curvinha aqui, ó. Em curvinha aqui. Se você tiver a régua, né, já com curva para ir te ajudando, aquela régua de quadril ajuda bastante, tá? Eu tô fazendo aqui para vocês verem que é possível você fazer. Agora aqui eu vou vir nessa mesma curva. Eu vou vir aqui e vou chegar lá. Ó, cheguei lá. Eu tenho a minha roda da minha saia. Ó, aí aqui eu venho em curva também até esse ponto. E aqui é reto. Terminamos a nossa saia. Deixa eu, ó, vou corrigir nas linhas. Aí, como eu falei, aí você vai fazendo, vai apagando, até que você olhe para ela e você vê que não está em bico. Aqui eu também não posso criar um bico, né? Você não pode criar um bico. Aqui tem que ser arredondadinho, ó. Entendeu? Até que você venha, que ela vem aqui, faz uma aba e vai lá suavemente. Você tem a tua saia, a sua saia está pronta. Agora nós vamos calcular o quê? Aqui eu posso até fazer um pouquinho mais de curva, se eu quiser. Para ficar mais bonitinho ainda, ó.
É olhômetro, você vê, e o que não pode dar é bico em lugar nenhum, né? Então tem que ser bem curvado, ó, eu acho que ficou melhorzinho ainda, ficou mais, né? Mais desenhadinho. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar aqui que eu acho que tá dando um biquinho. Aí, vai aos pouquinhos para você conseguir fazer a mão livre. Fizemos, a nossa saia tá aqui, falta o que medir? A faixa. Então aqui é dobra do tecido e fio do tecido. Aí um detalhe, então vamos supor que você vai fazer tamanho bem grande, bem maior, né? Um tamanho 70, por exemplo. O tecido não vai dar. Como que você descobre quanto de tecido você vai precisar? É pela largura. Por quê? Porque o tecido, ó, aqui nós temos, né, na medida total, lá daquela ponta até aqui, nós temos 81 centímetros. Então, 81 centímetros, se eu pegar uma outra folha de sulfite, eu tenho 81 de largura. Só que isso é um lado só, nós não vamos cortar na dobra, então é 81 de largura mais 81 de largura, certo? Então, eu tenho que ter aqui, ó, 1,73 m, certo? Ó, 1,73 m eu tenho que ter aqui. Isso aqui a gente corta, 1,73 m, tá? 1,73 m. Então, é muito um tecido, a largura dele, em média, é 1,40 m. Então, vai dar para eu fazer essa saia assim, né? Por exemplo, nesse? Não, mas como que você pode cortar essa saia? Eu posso cortar na largura do tecido. Esse é o meu tecido, certo? Aqui eu tenho um tecido no sentido do comprimento dele. O que é sentido do comprimento? Aqui é a orelha, aqui é a orelha. Esse é sentido do comprimento. Eu tenho um tecido aqui, que eu vou jogar ele na largura. O que é a largura? A largura é aqui. Largura, certo? Então, eu vou virar ele. Eu vou virar o tecido. Aqui vai ser a orelha, aqui vai ser a orelha. E eu vou posicionar o meu molde, né? Por exemplo, eu vou dobrar esse tecido aqui. Então, esse tecido aqui, mesmo que aqui esteja dobrado, ó, mesmo que eu dobre o tecido aqui, se eu for colocar o meu molde, ele vai ultrapassar a largura do meu tecido. Por quê? Deu 1,73 m de largura. E 1,73 m, o tecido só tem 1,40 m. Se eu dobro, ele tem o quê? Ele tem 70 centímetros. Quanto que deu aqui? 81, não dá. Então, se eu for cortar ele aqui, ó, o meu molde, ele vai ultrapassar, ele não vai dar aqui. Então, eu tenho que cortar dessa forma. Então, eu vou pegar esse tecido e vou dobrar ele assim, certo? Eu vou dobrar no sentido da orelha, de forma que o comprimento, né, dele aqui, ó, a largura, né, que é a barra. Eu vou pôr barra aqui do tecido, que vocês entendem melhor. Sabe a barra? A barra tá lá na peça, né, com aquela barrinha do tecido. Eu coloco aqui, aí eu vou posicionar o meu molde, aí ele vai dar. Porque aí eu compro o comprimento que eu vou precisar, mais 20 centímetros, o comprimento total, daqui até aqui, dobrando esse tamanho, mais 20 centímetros. Que 20 centímetros significa o quê? 10 centímetros de cada lado, certo? A mais. Que depois você vai usar, né? A gente pode colocar aqui ó, uma margenzinha de costura a mais ainda, acrescentar uma margenzinha, que eu vou fazer isso agora, tá? Entenderam? Eu posso deixar a minha saia, se eu vou fazer para vender, eu posso deixar a minha saia dessa forma aqui. Se eu for cortar dessa forma aqui que ela tá, esses 90 centímetros vai diminuir, porque eu vou fazer bainha, eu vou gastar 2 centímetros para fazer uma bainha. Ó, bainha. Certo? Eu tenho que deixar 1 centímetro para dobrar, né? Mais 1 centímetro aqui que eu quero de bainha. Então, eu posso fazer uma bainha de 1 centímetro. Para a bainha de 1 centímetro, eu tenho que acrescentar aqui 1,5, certo? Para uma bainha estreitinha, uma bainha que foi essa daqui, ó, que eu fiz uma bainha ó, de lenço, ó. Aqui eu fiz uma bainha, né? Aqui está praticamente 0,75 de bainha, uma bainha maiorzinha, certo? Uma bainha larguinha. Eu coloquei 1,5 de margem, mas você pode pôr um pouquinho menos, se você quer ela bem estreitinha, bem bainha de lenço, 1 centímetro é suficiente de bainha, tá? Mas a bainha de lenço, eu vou dizer uma coisa, ela fica legal? Fica.
Mas se você não souber fazer bem a bainha de lenço, o que vai acontecer é que ela vai ondular. Quanto mais estreitinha for uma bainha num godê, mais ele ondula. Sabe fazer assim, ficar assim, né? Ondular e virando. Isso é muito comum. Então, se você, por exemplo, né, não tem lá muita experiência na bainha de lenço, faz uma bainha como essa. Eu ensinei, já tem o vídeo da costura dessa saia, né, que vocês vão ver no vídeo da saia, que eu fiz essa saia aqui, e gravei vídeo dela, que a bainha, né, que eu fiz aqui, uma bainha de um pouquinho, né, de meio centímetro, mas não é muito fininha e também não é muito larga. Então, ela dá um caimento bom e evita que fiquem fazendo isso aqui, ó, sabe? Enrolando. Tá? Entenderam esse processo do tecido? Então, acho que agora está entendido. Agora, vamos à metragem da nossa faixa. Então, essa nossa faixa, para a metragem dela, o que você vai fazer? Aí vai depender. Primeiro que ele tem que ter a medida total da cintura, certo? Qual que era a medida total da minha cintura? 78 centímetros. Então, tem que ter 78 centímetros para fazer o cos, né? Mas não é só 78, a gente não colocou 39 a mais para transpasse? Então, eu tenho que somar mais 39. Aí, eu tenho a medida da minha cintura inteira mais o meu transpasse. Isso aqui é só o cos, tá? Isso é só o cos. Então, o meu cos, eu vou pegar aqui, vai ser 78... mais 39 vai ser o quê? O 117. Mas eu tenho as pontas. Essas pontas você pode cortar separado ou você pode cortar assim, da emenda. Porque dá emenda, gente. Daquele ali deu emenda, a não ser que você tenha lá o tecido, você compra o comprimento total da faixa para você tirar essa faixa naquela sobrinha que fica lá e você conseguir fazer. Se deu emenda, não tem problema nenhum, tá? Eu explico quando eu costuro essa saia, aonde que é melhor você deixar a emenda da tira. Aí você vai colocar esse comprimento. Aí depende como que você quer. Você quer que amarre somente nas costas? Então, se é somente nas costas, é a metade aqui, certo? Ó, essa metade, tá? Esse 39 aqui, né? Esse 39 é daqui até aqui. Vou dividir por 2, ó, para ficar a metade assim. Daqui até aqui, daqui até ali, certo? 39 dividido por 2 vai dar 19,5. Vai arredonda para 20, certo? Então, aí esse 117 eu tenho que acrescentar 20. Só que esse 20, esse que eu acrescentei, só dá até aqui. Eu tenho que acrescentar as pontas. Quanto você quer de ponta? Você pode querer de ponta aqui, olha. Essa medida que dê para circular a cintura inteira, ó, a medida da cintura inteira. Essa aqui, ó, a medida da cintura inteira. Ou você pode ter uma ponta pequena que você só vai amarrar aqui. Se você quiser que vire aqui, vira vestido, que você vem com as pontas e amarra aqui, você coloca bem mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 50 centímetros, né? Então, aqui eu tenho mais, eu vou pôr mais 50 centímetros de ponta. Mais 50 centímetros, tá? Só que é de um lado e do outro, né? Então, esse 117 é a minha cintura. Então, esse daqui eu tenho que pôr, não sei se acho que eu estou deixando vocês mais confusos, mas eu tenho que pôr mais 20, mais 50 aqui. Por que razão? Que eu fiz a conta desse lado de cá. Eu tenho que ser desse lado. Daqui até aqui 20, daqui 50. 50 com 20, 70. 20, 50. 20 com mais 50, 70. Então, aqui dá 70, aqui dá 70. Então, 117 mais 70 desse lado, mais 70 desse lado, certo? Então, é simples. Medida da cintura inteira, mais a medida do transpasse, né? Lembra? Para o cos, vamos de novo, que eu sei que isso daqui confunde. Medida da cintura mais o transpasse. Deu quanto? 117. Aí eu tenho que vir as pontas. Essa ponta eu tenho que dar para elas vir aqui, cruzar e amarrar e ficar para dar um laço, alguma coisa aqui. Pode, como eu falei, se você quer virar, tem que ser maior, certo? Aí eu pego aqui, ó,
daqui até aqui 20 centímetros, mais 50, deu 70 aqui e aqui. Então, por isso, 2 vezes, certo? Este lado, este lado. Então, somando tudo, vai dar 2,57. Eu posso arredondar para 2,60. Ah, mas aí eu quero a alça mais comprida, né? Eu quero a alça mais comprida. Coloca 3 metros. Corta 3 metros aqui, ó. 3 metros já vai dar, né? 40 centímetros a mais de ponta, já vai dar para cruzar aqui para uma pessoa magra. Se for para uma pessoa maior, 4 metros, né? Para você vir cruzar aqui no pescoço, fazer como vestido e amarrar aqui, certo? Aí você fala, nossa, mas 4 metros é muita coisa. Você vai, como eu falei, emendando. Agora vamos à largura. Então, estabelecemos 2,60 metros. Então, vamos à largura desse cos. A largura você pode pôr de 3 a 4 centímetros, tá? Então, vamos pôr aqui, ó. Você pode pôr, ó, 3,5 para esse. Deixa eu pôr assim para vocês enxergar melhor o cos, ó. E 4 centímetros para esse, tá? Então, eu vou pôr como 4. Como você vai cortar? Qual é o tamanho dessa tira que você vai cortar? Então, agora sim. Vamos lá. Lógico que você não precisa fazer molde para isso. Você pode cortar direto no tecido, tá? Então, aqui, ó, eu vou pôr aqui o meio. E vou descer aqui, porque ele vai ser cortado dobrado. Então, aqui é 4 centímetros para cá. Vou pôr 8 aqui, que já, né? Tá fazendo... Então, 8 centímetros, certo? Então, aqui é a minha linha. O cos. Só vou mostrar para vocês como é o processo de vocês cortarem o cos. Só fazer assim. Então, eu tenho 4 centímetros para cá e 4 centímetros para cá. Certo? Por quê? Porque não vai dobrar. Eu já mostro. Aí, eu tenho que pôr margem de costura. Não é? Então, vai ser 1 centímetro de cá e 1 centímetro de cá. Então, eu colocando lá, ó, quadradinho aqui. Isso aqui é margem de costura do cos, tá? Só para vocês terem uma noção de quanto que você vai precisar, qual é a largura da faixa que você vai cortar. 1 e 1. Então, soma 4 mais 4, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. Então, para ter um cos com a largura de 4 centímetros, você vai ter que cortar uma tira com 2,60 metros por 10 centímetros, certo? Vai bastante tecido só no cos e na faixa. Então, vamos lá. Então, vamos supor que você, por exemplo, então vamos colocar margem de costura nessa saia agora. Ah, eu quero que ela fique exatamente com 90, eu não vou fazer para vender, eu vou fazer para mim. Eu estabeleci que é 90 centímetros que eu quero a minha saia com meus 90 centímetros de comprimento. Então, vamos lá por margem de costura. Ah, eu vou fazer uma bainha, né? De meio centímetro, então eu vou colocar meio, mais meio, 1 centímetro, né? Eu posso fazer uma bainha de meio, eu preciso colocar pelo menos 1 centímetro de margem. Eu quero uma bainha mais larga, 0,75, na hora você vai usar lá o pé calcador como referência, você coloca 1,5. Eu quero uma bainha mais estreita, né? Ah, eu vou fazer uma bainha de lenço, 0,75, mas vamos pôr 1 centímetro, pronto. Vamos pôr 1 centímetro de bainha aqui, ó. Aí você vai fazendo os tracinhos assim. Os tracinhos assim, eu tenho que ir lá, né? Tracinhos. Aqui eu já sei que aqui é 1. Aqui eu sei que aqui é 1. É só, gente, margem de costura você pode colocar aqui. Aliás, assim, essa saia, você pode arriscar ela direto no tecido. Mas aí você tem que ter, né? Não tem nada, tecido não apaga, né, gente? Tecido não tem como apagar. Então, se você vai fazer ela direto no tecido, você tem que sempre riscar pelo avesso, né? Aqui, ó. Você vai pôr na margem, ó, vai acompanhando. Você pode ir fazendo só assim, tracinhos. Porque depois você vai recortar, né? Para que você precisa fazer tracinho contínuo? Pode fazer assim, ó. Eu faço assim.
Pronto, coloquei margem aqui. O centro eu não coloco margem, porque eu vou cortar no tecido dobrado. E aqui eu venho com 1 centímetro também, ó. Eu já sei que aqui tem 1 centímetro assim. Aqui já. Você vem marcando 1 centímetro. Vai marcando aqui. Tracinho. Assim. Você vem trazendo aqui. Você tem a margem, tá? E agora é só cortar o molde. Essa é uma saia que ela é boa assim, ela é muito prática. É um modelinho de saia fácil de você fazer e que vai bem assim em qualquer ocasião, depende do tecido que você for fazer. Vamos supor, eu quero uma saidinha de praia, você pode fazer num lese todo furadinho ou aquele tecido telado próprio para saída de praia. Você pode fazer, né, na seda, que fica assim mais chiquezinho, né? Você pode fazer num crepe de Lohane, que fica mais chiquezinho. Para sair à noite, um tecido preto. Ou um tecido, né, mais nobre. Que tem um bom caimento. Uma musseline também fica muito chique, uma saia dessa no musseline. Pode fazer de malha? Pode, só que malha aí tem redução de medidas. Tem uma aula no meu canal que ensina como reduzir medidas para malha. Você vai fazer uma viscolar com essa saia? Dá para fazer. Você vai ter que reduzir 10% na medida. Em qual medida? Só na medida da cintura. Você vai pegar 78 menos 10% e fazer todos os outros cálculos iguais. Só que você vai usar a medida da cintura reduzida em 10%. Dá para você fazer em malha também, tá? Sem dúvida nenhuma. Aqui, ó, temos o molde da nossa saia. Agora é só cortar. Então, meninos e meninas, agora vamos para o corte. Aqui é um viscolinho, mas bem fininho, bem molinho. Aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer no tecido é alinhar o fio. O que é alinhar o fio? Eu pego ourela, nós vamos cortar na largura do tecido, lembra que eu falei? Então, ourela com ourela. E dobro, encosto, tem que coincidir as duas ourelas. Coincidiu as duas ourelas, ó. Pode ser pelo avesso, pode ser pelo direito, do jeito que você achar, né, melhor para você cortar. A gente corta sempre dobrado pelo avesso quando você vai riscar. Quando você vai usar um giz de alfaiate ou, né, você prefere riscar, tirar o molde e depois cortar. Aí é bom pelo avesso, tá? O importante é que nós temos a dobra do tecido, aí você acerta, sempre você vai acertando levemente, sem esticar nada na mesa, o tecido, né? Vamos fazendo isso aqui, ó, para tirar as ondas do tecido, ó, com os dedos leves. Você vai fazendo isso, tirou as ondas do tecido, ó, você vê que ele está certinho na mesa. Não importa se ele aqui, ó, o corte, né, tá torto, digamos assim. O importante é aqui, ó, ourela com ourela certinho. Fez o fio, pega lá o nosso molde, posiciona ele, ó, vendo? Na largura. Isso que eu tinha começado a falar e não terminei, vocês já devem ter percebido, agora eu lembrei. Eu falei para vocês assim, quando o tamanho é maior, bem maior, né? Então, cortando na largura, olha, ele facilita bem. Vamos supor que você é tamanho 70, você vai comprar mais tecido. Você vai comprar a largura da sua saia mais o dobro. Sempre vai dar para você fazer na dobra quando é na largura. E o comprimento, aqui é 90 centímetros. Você pôr, eu quero maior. O tecido ele tem 1,40 m de largura, então 1,40 m menos 20, né? Vamos pôr menos 30, dá 1,10 m. Até 1,10 m de comprimento você consegue fazer essa saia, certo? Porque lembra, 20 centímetros aqui, né? Mais 90, vamos supor que você quer 20 centímetros aqui, você quer 1 metro e tanto, você quer fazer ela longa, você quer fazer ela com cauda, comprida, sabe assim, que vai arrastando no chão? Se a largura do tecido der, né? Dá para você fazer, tá? Eu quero fazer essa saia, eu quero fazer uma saia dela para um vestido de noiva. Pode, né? O princípio é esse. O princípio da saia, né?
do mulê com cauda é esse aqui que eu ensinei para vocês. Então, você pode fazer ela mais comprida. Eu posso fazer ela aqui assim, mais rodadinha. Eu posso fazer aqui, ó, essa distância daqui ali maior, fazer mais circular aqui, né? Fazer com a cauda mais, entenderam? O princípio é esse, tá? Então, ó, o tecido, quando você vai cortar na largura, ele tem que ter a mesma elasticidade na largura e no comprimento, ou seja, nenhuma. Ele não pode esticar nem no comprimento nem na largura. Então, não dá para fazer essa saia num tecido com stretch, tá? Num tecido com elastano. A não ser que seja, vamos supor, mas eu quero fazer em malha. Aí a malha pode, por quê? Porque ela estica igualmente de todos os lados, tanto na largura como no comprimento. Então, você pode fazer numa viscolycra, seguindo o princípio que eu falei para vocês, reduzir 10% da medida da cintura e o cálculo é o mesmo, tá? O resto é tudo o mesmo. Mas você vai usar um tecido que ele estica de todos os lados. Agora, um tecido com elastano, ele não estica por igual. Ele estica mais na largura, ele não estica igualmente no comprimento. Então, ele dá defeito, entendeu? Fica repuxando, vai juntar nas pernas de um lado, do outro não, vai embicar. Então, vamos lá. Fiz isso daqui, ó. Eu ponho os meus pezinhos. Se quiser riscar agora aqui tudo, aí depois só cortar, pode, né? Eu ponho os meus pezinhos. Esses meus pezinhos aqui eu achei em loja de chinês, tá? São darumas, que são talismãs. Talismã japonês, bonitinho, talismãs da sorte. Antes que vocês me perguntem. Gente, eu sempre acho pezinho, eu compro em lojas assim, essas lojas que antigamente se chamava de R$1,99, né? Hoje é loja de... nem sei como é que chama hoje. Porque... aí... eu vejo lá, aquilo que eu vejo que é pesadinho, o suficiente para usar como peso, e pequeno. Eu já comprei uns vidrinhos que são quadradinhos, que vocês já viram, né? Que tem uns desenhos dentro. Eu usei até quebrar todos, porque eu sou muito desastrada. Fui quebrando um por um, que era vidro. Você pode ir em marmoraria e pedir para cortar quadradinhos ou redondinho. Redondinho é até mais bonitinho, mais fácil de você. Não tem cantos, né? E você corta, pede para cortar vários círculozinhos de 5 centímetros de diâmetro. Você tem teus pesos, pode fazer quadradinho. Terminamos aqui, cortamos, bonitinho. Agora vamos ao cos. Sempre quando for, tem um detalhe. Tem um detalhezinho. Agora você vai pegar, antes de você concluir a saia, é importante você fazer isso aqui, ó. Ó. Dobre coincidindo a cintura, desse jeitinho aqui. Pega um cabide, assim, você vai ter que pendurar essa saia por uns diazinhos, tá? De preferência, no mínimo 7 dias. Por que razão? Porque o tecido, ele distende, eu já explico para vocês. Aí você vai pegar, quando a gente fala em pendurar, porque ela ficou no godê, gente, ela ficou no viés, essa saia ela toda no viés, certo? Ela ficou no viés. Então, para não dar defeito, você tem que pendurar. E quando a gente fala em pendurar, não é simplesmente pegar ela, juntar e pendurar lá de qualquer jeito, não. Você tem que acertar o cos aqui, a cintura, colocar no cabide, fazer isso aqui. Isso é o jeito certo de pendurar. Aqui eu venho com o alfinete e seguro todo o meu cos. Não é pendurado de qualquer jeito, tá? Fiz isso. Aí você deixa lá no seu cabide pendurado. Como ela é muito comprida, aonde que é melhor eu deixo? Eu deixo atrás da porta. Porque o meu guarda-roupa, ele não cabe uma saia muito comprida, então fica assim, aí não adianta nada. Se você vai pendurar e vai deixar a saia dobrada aqui, não vai te estender, entendeu? Então o melhor é você pendurar, você pendura lá, atrás de alguma coisa, né? Atrás da porta, põe um prego lá atrás da porta e deixa pendurada lá por no mínimo 7 dias. Isso por quê? Porque ela vai distender aqui. O que acontece com a saia quando ela, ó, tá vendo? Não sei se dá para vocês verem os riscos do tecido, que tá todo no viés, ó, tá todo no viés. A tendência do tecido, ele aí acomodando. Gente, é a lei da gravidade. A gravidade puxa para baixo o tecido e aquela trama do tecido, ela vai distender. Quanto mais buraquinhos tiver o tecido, quanto mais aquele cruzamento você enxerga aqueles buraquinhos, mais ele vai distender. Quanto mais sintético, menos vai distender, mas distende igualmente, tá?
Então, você vai pendurar a saia, por quê? Porque o tecido é isso aqui, ó. Vou explicar o porquê. Ó, ficou tudo no viés. Isso aqui, ó, tecido, isso aqui, tecido, e ó, no viés, ele estica. Então, quando você pendura uma coisa no viés, o que é a tendência do tecido? Ele vai esticando, né? O peso do tecido e a gravidade do chão vai fazendo com que aquilo ali distenda e embique. Então, o que vai acontecer se você não fazer esse pendurado? A tendência ela é embicar de tal forma que essa parte aqui, ó, essa parte pode ficar mais embicada assim, essa parte menor, e vai ficar feio, vai ficar desigual. Depois que você pendurou, que você viu que já distendeu, certo? Tudo que tinha de distender. Aí você pega, você tira e você alinha de novo, né? Tá lá na dobra, já tá na dobra aqui certinho. Então você faz isso daqui e quando você for ver lá na barra, você vai ver que uma barra vai estar assim, ó. Isso aconteceu com essa, tá? Acontece igualmente. Isso daqui vai estar assim, ó. Né? Porque um lado distendeu e o outro não. Aí o que você tem que fazer de novo? Aí você vai acertar, cortar de novo aquilo que sobrou para fazer a barra. Entenderam? Para não embicar, porque senão um lado vai ficar com a ponta maior, né? Vai ficar aquela saia cambeta, ela vai ficar essa ponta mais para baixo, essa mais para cima. Certo? Isso é importante. E na hora que você for guardar, eu não vou costurar ela agora, eu vou demorar para costurar. Como é que você dobra? Godê, você dobra assim. Gente, em confecção não faz nada disso, confecção grande. Eles não põem, não pendura, nada. Por isso que quando você compra uma saia godê linda, né? Aí quando você começa a usar, começa a embicar tudo. Porque lógico que em confecção não tem tempo para isso. Se você quer mais rápido, vamos dar um outro conselho. Eu não quero esperar tudo isso. Você pode deixar pendurado desse jeito, pendura no banheiro. Aí quando você toma banho, tem o vapor do banheiro, certo? O vapor entra naquele tecido, vai entrando no tecido e vai distender mais rápido. Ou seja, né, ele vai entrar nas fibras, vai dar o encolhimento e vai distender mais rápido. Aí pode ser assim, uns 2 dias, né? Mas pronto, dobrou. Agora vamos ao cos. Então, sobrou essas tiras, certo? Então, aqui, ó, sobrou a tira da orelha, eu vou cortar pela orelha. Então, como é que eu vou cortar esse cos? 10 centímetros, lembra que eu falei para vocês? Então, a primeira coisa, ó, você pode riscar no próprio tecido. Eu vou riscar a caneta aqui, para vocês verem, ó, eu vou cortar a orelha, sobrou, por isso que é bom comprar mais tecido, né? Então, eu pego aqui, ó. Eu vou marcar 10 e 10. Sempre você tira a orelha fora, porque a orelha, ela segura o tecido. Então, é o acabamento da máquina de tear, do tear, né, das confecções. Então, na orelha, o tecido está mais juntinho, então ele franze. Então, deixa eu já tirar a orelha. A orelha tem uma linha, você segue aquela linha e tira a orelha. Tecido. Nunca se aproveita a orelha. Vou aproveitar a orelha, porque na orelha não precisa dar acabamento. Era comum antigamente as costureiras fazerem isso. E ainda fazem, né? Vou aproveitar a orelha, porque aí eu não preciso dar acabamento naquela parte da orelha. Mas aí a orelha junta, aí quando você vê naquele lugar que aproveitou a orelha, fica repuxando, né? Cortei aqui. Aí eu meço, vou de 10 em 10 centímetros, né? Marco 10, marco 10, marco 10. Marquei esses primeiros 10, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar pequenos tracinhos, porque, né, esse tecido não vai segurar, não sei se dá para ver. Aqui, deixa eu alinhar direitinho aqui. Só esses primeiros 10, vocês vão entender que vai ficar fácil para vocês cortarem. Sem precisar ficar arriscando muito. Cortei até aqui, não é isso? Dobro. Alinho ali com aquela barrinha que já está acertadinha aqui com... Ó, e vai seguindo. Viu? Não precisa ir marcar o tecido inteiro, aqueles 10, ó. Agora eu tenho um pedaço maior ainda, ó, que já está com 10 centímetros. Alinho. E vai cortando, seguindo o alinhamento do que você já cortou.
Aqui também. Se eu já acertar. E é só isso. Aí você vai fazendo, vai indo para lá, né? E vai dobrando teu tecido até você chegar ao comprimento que você deseja. Lembra lá da medida? Você corta, tira, vai cortando as tiras. Depois pode dar mais, o que não pode é dar menos, né? Do que você planejou. Mas pode dar mais. Você já vai tendo, a própria faixa já vai servindo de medida. Sem estresse, sem precisar ter que riscar tudo, medir tudo. Mede só os primeiros 20 centímetros, os primeiros 30 centímetros. E vai vindo aqui. E vai, simplesinho assim. Acertou? E depois, você mediu, faltou. Aí você corta aquilo que está faltando, né? Daquela faixa. Faltou um tanto. Vamos supor, corta aquele tanto que faltou, certo? Então, a melhor forma de cortar a faixa não é nada difícil, é só marcar os primeiros 20 ou 30 centímetros. Então, encerramos essa aula de modelagem e do corte da saia mulê, né? Na nossa saia pareô ou saia envelope mulê, né? Tem o vídeo já da costura da saia, dessa saia aqui, que vocês podem depois assistir também, que vai estar no meu canal no YouTube, no canal da Máximos, para vocês fazerem a saia para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olha, o nosso tempo já está acabando, mas eu espero que com essa aula você tenha superado muitos dos mitos e crenças de que impedem a maioria das pessoas a dar os seus primeiros passos na modelagem. Na próxima aula, que acontecerá na quarta-feira, vamos iniciar a modelagem desse vestido kimono. Essa peça tem esse nome por causa da manga, que é uma manga igual a de um kimono oriental, uma manga elegante e clássica. Esse vestido ele se ajusta na cintura com um cordão que é passado dentro de um túnel. É uma técnica muito fácil de fazer na modelagem, fácil também de costurar. Você pode escolher o comprimento do modelo do vestido, tanto curto, médio ou longo, né? É um vestido que pode ser usado também por gestante. Mas antes de encerrar este vídeo, quero te pedir para deixar o seu comentário aqui embaixo. Clica no botãozinho azul para entrar no meu grupo do Facebook e deixar a sua opinião sobre o que você aprendeu, o que você achou. Assim você também fará parte dessa grande e bonita comunidade de costureiras, modelistas e profissionais da moda sob medida. Eu quero muito saber o que você achou e se ficou alguma dúvida sobre o assunto deste primeiro vídeo. Agora eu espero você na terça-feira para a nossa live Tira Dúvidas, que vai acontecer às 19 horas no canal da Máximos Tecidos e no meu canal do YouTube. Lembrando que vale muito a pena participar de todas as lives de plantão de Tira Dúvidas, pois além de você poder fazer as suas perguntas ao vivo para mim, vai aprender também com as dúvidas de suas colegas. Se você participar ao vivo conosco, ficando até o final de cada live, ainda terá a chance de ganhar um kit completo com todos os meus livros. Vamos sortear um kit com 8 livros de modelagem, costura e acabamento ao final de cada uma das lives de dúvidas sobre as aulas. Se você não puder assistir às lives de mentoria exatamente no horário das 19 horas, não se preocupe, porque essas lives ficarão gravadas, então você poderá assistir quantas vezes você quiser em outro momento. Mas atenção, só estará concorrendo ao sorteio dos livros quem estiver ao vivo comigo e com a Camila Nishida no exato momento do sorteio. Então, para você não perder nada do que está acontecendo, guarde o endereço desta página nos seus favoritos e, se possível, fique de olho diariamente na sua caixa de e-mail.
E participe também dos nossos grupos VIP do WhatsApp, que só assim você terá 100% de garantia que receberá o lembrete das próximas aulas. E se você ainda não está participando do nosso canal no Telegram ou dos nossos grupos de WhatsApp, ou se você ainda não baixou a sua apostila do minicurso, saiba que não custa nada. Preparamos esses materiais complementares recheados de conteúdo especialmente para você. Faça essa semana valer a pena, aproveite o máximo que puder. Todos esses links para participar do Telegram, dos grupos do WhatsApp, do nosso grupo no Facebook, para assistir às lives de dúvidas e os exercícios de aquecimento, tudo isso e também para baixar a apostila estão logo aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo direto no YouTube. É bem fácil de achar, é só você dar uma procuradinha e você clica ali. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Agora eu espero você na terça-feira para a nossa live e na quarta-feira para a nossa próxima aula. Beijinho, beijinho, fique com Deus e tchau, tchau.